Agora precisa saber com o Corinthians também, porque o Corinthians tem jogo também na Sul-Americana, fora de casa. Já não vai ter os dois jogos na terça-feira. Do Corinthians também é na terça-feira, em Rosário, que não é mole, não. Não, eu tive lá algumas vezes, inclusive com o São Paulo, quando o São Paulo foi jogar contra o Newell's. Em 9-2? 9-2, estive lá. lá. Final de Libertadores. Primeira final de Libertadores. Foi osso o jogo. Perdeu de 1-0. Perdeu, o Tele saiu felizão. Osso! Quando acabou o jogo, ele falou pra mim, o placar foi bom. Eu falei, como o seu Tele perdeu o jogo? Ele falou, o placar foi bom. A gente vai reverter isso em casa. Então, o jogo foi complicado. O Corinthians negou a Sul-Americana até esse último jogo, o primeiro jogo contra o Newell's das oitavas, em que já colocou mais titulares do que o usual. Foi misto. Então a gente imagina também um time misto na terça-feira, para defender o resultado. Tem 1-0, é magrinho também. É a mesma situação do Flamengo na Copa Libertadores. É a notícia do dia, e aí eu tenho certeza absoluta que para o corintiano preocupa muito mais do que o jogo de terça-feira contra o Newell's, é essa possibilidade do Murilo jogar no futebol italiano. Primeiro falou-se em Fiorentina e hoje, de uma forma um pouco mais veemente, de Napoli. Hoje ele já está na primeira página do jornal, né? A da Fiorentina foi na página interna. Hoje ele já foi estampado na primeira página, a respeito da possibilidade. Eu acho um baita jogador, zagueiro canhoto como ele, que faz lançamento do jeito que ele faz, inteligente. Ele vai amadurecer, ele vai ter algumas coisas que ele precisa amadurecer. Natural, né? É natural, porque ele é muito jovem, ele vai aprender. Mas um time da expressão do Napoli, o atual campeão italiano, né, para fazer uma contratação dessa, os caras não estão vendo o jogador errado, não. Não estão vendo o jogador errado, não. Então, eu acho que o outro que pode jogar, talvez com o mesmo nível de desenvoltura, é o Lucas Beraldo. Lucas Veríssimo. O do São Paulo. Do São Paulo. O do São Paulo. O Beraldo. O Beraldo joga... Outro tipo de jogador, Outro tipo de jogador, mas tão bom quanto. Ele já mudou. Entendeu? São jogadores jovens, que podem aparecer no futebol europeu a qualquer momento. Agora, no Corinthians, eu não sei quando é que o Veríssimo vai jogar. Não vai ser agora contra o Inter, que ele nem viajou. Mas contra o São Paulo, ali, 3 zagueiros, o Veríssimo pode aparecer, não pode? Alguém tem que bater no Lucas, dar uma chegada no Rames, né? É capaz de colocar alguém lá. Não dá ideia, mano. Olha o Mauro Naves. O Mauro Naves quer não é pra machucar, é só pra pôr respeito ali, não sei. Mas é bom, não é bom marcar os caras, é bom lógico, realmente encurtar. E essa ideia do Plihal não é ruim, não. Jogar com 3 zagueiros, ainda mais que não tem o Roger Guedes. Então, assim, você reforça mais a defesa, porque a tendência é o São Paulo ir para cima. Mas, assim, o Murilo, muito bom jogador, se sair é uma promessa, né? Que aí mais uma jovem que sai antes da gente realmente consolidar ele como um jogador de ponta, porque ele está nesse processo, é bom jogador, mas está nesse processo. Agora chegou o Lucas Veríssimo, daqui a pouco vai estar em forma. O problema do Corinthians é recuperar o Matias Rojas, deixar inteirinho o Renato Augusto e arrumar uma solução para a saída do Roger Guedes. Não é na parte defensiva, é do meio para frente. E aí o Vanderlei tem que quebrar a cabeça, porque o Corinthians está em 14º lugar, tem 19 pontos. Não dá para ele também ficar arriscando muito no brasileiro, vou poupar pensando na Sul-Americana. Ele não tem essa gordura. O Inter é Libertadores, vai decidir em casa. O River é muito mais forte do que o Newell's, então ele tem que poupar mesmo. Tem que jogar todas as fichas de recuperar os seus atletas que não estão nem rendendo o seu melhor. Então ele tem que descansar porque fisicamente está muito bem para competir e tentar uma virada. Que não é fácil, contra o River. Os ingressos para o jogo de terça-feira contra o River já esgotados e tem muito torcedor colorado que não tá se importando nem um pouco com essa partida contra o Corinthians. Todas as atenções mas é bom ganhar. É bom, voltando pro Murilo. Eu conheço lá, é bom ganhar. Se não ganhar, vira uma... Corinthians? O Internacional? Até porque precisa ganhar, né? O Cudê, 4 jogos, por enquanto, em branco. E a coisa já não vinha bem com o normal. Eu não acho o Cudê esse baita treinador que todo mundo acha. Eu não acho o Cudê... Sabia que o Vitor Birner é o presidente do fã-clube do Cudê, né?
Eu não faço parte desse clube. Porque eu acho o Kudê absolutamente normal. Normal! Não tem nada excepcional. É aquele 4-2, 4-2-3-1, ou 4-4-2, entendeu? Ou 4-2-1-3-1. Sempre é tudo a mesma. Não mudou nada. O Kudê tem um grande problema. Ele não muda a estrutura do time dele. Ele não muda. Ele tem a estrutura de time na cabeça e ele encaixa os caras na estrutura dele. E aí os caras não conseguem cumprir o que ele faz, o que ele pede. É muito complicado. Eu não acho o Kudê, esse treinador, esse tremendo treinador que todo mundo acha. Desculpa, é só a minha opinião. O torcedor do Atlético Mineiro também não achava, mas agora está começando a ficar um pouquinho em dúvida. Mas aí quando o Kudê não vai bem, e o outro treinador também não vai bem, que é o Filipão, aí eles começam a dar uma olhada, pô, o que está acontecendo? Ô, Mauro, voltando pro Murilo aí. Só para arrematar o Murilo, o que chegou de informação é que o Corinthians quer pelo menos 15 milhões de euros. O cara, se ele fez 15 jogos pelo Corinthians, foi muito, né? Talvez não tenha feito ainda. Não, acho que já fez, sim, porque ele já era usado lá atrás, depois parou de ser usado. Há muito pouco. Não, mas já fez. Mas para valer 15 milhões de euros? Não, já estão falando que é 20. 20. Tá lá na capa 20. Entregando só em dezembro. Aí eu tenho dificuldade de compreender. Olha lá. 23 jogos pelo Corinthians, olha ali. Ali é a informação mais precisa impossível. Olha, ele é primeiro em vários quesitos aí do time. Mas é 23 nessa temporada, mas ele jogou já alguns jogos ano passado. Ele tem mais jogos pelo Corinthians. Mas tudo, olha lá, primeiro. Mas aí... só estão botando as que ele queria primeiro também aí, né? Não tem nada que ele seja em último, não. Não, ele é muito bom jogador. Ele é bom jogador, estão falando em 20, ele levou um susto. Você sabe que a história foi a mãe dele, né? Que manda tudo. A mãe dele acompanha tudo do Corinthians, mandou no WhatsApp dele uma foto do jornal, né? Sim. Com ele lá do lado. Olha, agora é o Napoli, tá lá 20 milhões, tá na capa os 20 milhões. E aí ele, poxa, será que eu já tô, tipo, meu nome já tá indo tão longe assim e tal? Ele todo simples se surpreender, uma coisa que tem que vender. E tem que juntar dinheiro e comprar gente pra frente. Agora vai ter o Veríssimo lá atrás. Agora não dá pra comprar, a janela já fechou. A gente fala todo dia aqui que o Luxemburgo dá muita oportunidade aos jovens. Ele não tem como não dar. Ele dá na carreira, ok, mérito dele. Só que nesse caso do Corinthians não tem como não dar. Ele tem que botar o Adson pra jogar, ele tem que botar o Wesley pra jogar, ele tem que botar Felipe. É só os meninos. Quem é que... Não, ele não tem um veterano na reserva lá. Tinha o que veio lá do... Tem o Juliano, fora. Não, do meio, atacante. Agora, para substituir, por exemplo, o Roger, não tem. Moraes. O Júnior Moraes. Tinha o Júnior Moraes lá, que não deu certo, era o único, assim, rodado. Hoje só tem menino lá, não tem outra opção. Então, as coisas têm que sim... Teria, né? Agora não dá mais. Mas sei lá, buscar os caras. Tem muita gente aí fora da janela, mas custa caro. O Caetano, que também é bom jogador. Né? O que me estranha é o Napoli fazer um investimento desse para pegar o jogador em dezembro, para eles no meio da temporada. Qual é o sentido disso? Para não perder também. O sentido é não perder. Se foi uma revelação que está sendo indicada. Mas o Corinthians vai ignorar 15 milhões de euros? De jeito nenhum, entrega hoje. Agora estão falando em 20, não 15. Acho que eu estou errado, é 20? Estão falando em 20. Estão falando em 20. Parece que o próprio Duílio vai levar de carro no aeroporto se acontecer isso. 120 milhões de reais? Gente. Vamos falar de mais um deles, no Beira-Rio. Tem toda uma rivalidade nesse encontro, né? O Internacional recebe o Corinthians que vem encontrando um bom futebol com o Vanderlei Luxemburgo, contra o Internacional que ainda não sabe o que é vencer na volta do técnico Eduardo Cudê. Assunto para nossa Lili Nascimento. O Corinthians tem desfalques importantes, a começar pelo Lucas Veríssimo. Não será desta vez a estreia do zagueiro. Isso porque ele segue em adaptação física aqui no CT Joaquim Grava. Já em relação ao Gabriel Moscardo, ele também segue em adaptação depois da cirurgia de apendicite. Não foi relacionado. O Cantilho sentiu dores na coxa e não viajou. Por fim, Matias Rojas, que ainda segue o cronograma de recuperação por conta do trauma no pé esquerdo que sofreu na partida contra o Bahia. O Corinthians, 8 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas e o Colorado, 6 partidas sem vencer. Antero, mas é aquela história, né? Nada como uma vitória contra um time que você tem uma rivalidade para mudar essa história. Jogo bom também entre Inter e Corinthians, né? Sim, é bom. E, sobretudo, o preocupante é essa trajetória recente do Internacional, que no Brasileiro, tem aqui marcado no meu iPad de papel,
tem empate, derrota, empate, empate, derrota, e com isso vai patinando, vai perdendo espaço até na briga pelas primeiras colocações. Inter, que é sempre bom lembrar, atual vice-campeão brasileiro. E o Corinthians, ao contrário, tem reagido em várias frentes, na Copa do Brasil, também avançou na Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro, embora mostre uma recuperação, ainda está numa situação incômoda, se não exatamente na zona da confusão, ali naquele limbo. Então, para o Corinthians é importante vencer um duelo, um clássico desse contra o Internacional, até para mostrar para o torcedor, olha, esse momento é consistente, né, mesmo com alguma situação mais preocupante, até com escalação, com saída de jogador tão importante como o Roger Guedes, mas dá para o torcedor ter esperança de um segundo semestre muito melhor, né? Ausências que a gente vê no Corinthians, bom, ok, uma do Rojas, que tinha chegado, mostrou condições de ser titular e se contundiu. O Moscardo também, muito aproveitado pelo Luxemburgo, e o Lucas Veríssimo é aquele que fica ainda uma interrogação. Ele foi contratado recentemente, tem de mostrar se pode ser uma alternativa ao Gil, ou pode até tomar o lugar do Gil, formar dupla com o Murilo, sei lá, né? Mas é um jogador que ainda não sabemos, né, qual é o tamanho da ausência dele. E eu estava vendo aqui numa estatística, acho que do meu timão, ali falou bem a respeito desse um certo tabu que é entre essas duas equipes. Uhum. O Inter venceu o Corinthians a última vez 5 anos atrás, no Beira-Rio. Depois disso foram 9 jogos entre ambos. Uma vitória do Corinthians e 8 empates. Puxa vida, acho que no meu palpitão de ontem eu coloquei Inter. Eu devia ter optado por empate, que é o que tem mais acontecido. Pois é, o que mostra o equilíbrio entre essas equipes ao longo dos últimos anos. Ainda no Corinthians, detalhes no espn.com.br, o interesse do Napoli pelo Murilo. Vai ter conversa neste sábado do empresário do Murilo, zagueiro corintiano de apenas 21 anos, com o campeão italiano, para ver se sai negócio. O Napoli quer oferecer algo entre 15 e 18 milhões de euros, o Corinthians quer 20. Quer dizer, não está tão distante assim. O torcedor corintiano vai lamentar muito se perder mais um zagueiro, né? Chegou o Lucas Veríssimo, pelo menos. Eu acho uma pena, Edu. O Corinthians está invicto a 8 partidas e entra em campo com confiança para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro.